Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso curso. Agora a gente vai falar de um tema super importante que é cálculo da dose máxima. Então isso é fundamental para a nossa prática segura, então vamos seguir nessa aula que é muito importante aí para vocês. Primeiro passo, quando a gente fala aí de 2%, 3%, 4% do anestésico local, o que a gente está falando? Então notem aqui, a quantidade do anestésico local, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando em gramas por 100 ml do anestésico. Então quando eu falo assim, o anestésico local ele tem 2%, eu estou falando que é 2 gramas em 100 ml de solução. Isso que quer dizer 2%. Então essa primeira parte para a gente entender como isso funciona. E quando a gente faz a redução dessas 2 gramas para miligramas, olha o que a gente vai encontrar. Então 2% é o mesmo que 2 gramas em 100 ml, a gente tem 2.000 miligramas em 100 ml, assim a gente vai ter 20 miligramas por 1 ml. Só que a grande questão, então, a primeira questão é isso. Se eu pensar no anestésico a 3%, seria a mesma coisa, só que no vez de 2 seria aqui 30 miligramas em 1 ml, em 4% seria 40 miligramas em 1 ml. Então esse é o primeiro passo para a gente entender o cálculo da dose máxima. Seguindo agora, é importante que a gente faça uma regra de 3, por quê? Não sei se para facilitar, o nosso tubete ele tem 1,8 ml, então nossos cálculos eles vão sempre ser quebrados. Então se a gente tem 20 miligramas em 1 ml, a gente vai ter que fazer regra de 3. Então 20 miligramas está para 1 ml, assim como quantas miligramas vão estar para 1,8. Então a gente vai descobrir através desse cálculo que em um tubete de anestésico a 2%, a gente vai ter 36 miligramas do sal anestésico. E isso é muito importante. Porque como a gente viu, lá na nossa aula de farmacologia, os anestésicos, a dose máxima é dada por miligramas por quilo. Então 7 miligramas por quilo, 6,6 miligramas por quilo, e isso a gente vai usar para o nosso cálculo, tá? Então aqui a gente descobriu essa primeira parte. Então a nossa segunda etapa, a gente vai ver quanto o paciente pode receber. Então como é que é feito esse cálculo? Vamos dar um exemplo aqui. A senhora Maria tem 54 quilos e receberá um tratamento com anestésico local lidocaína 2%, que a gente acabou de calcular o quanto que tem lá no tubete, com epinefrina 1 para 100 mil. Sabemos que a dose máxima desse anestésico é 7 mg por quilograma, como a gente viu na nossa aula, sendo o máximo 500 mg diária. Assim, como que a gente calcula quanto que a Dona Maria pode tomar de anestésico local? Em miligramas. Então, notem a nossa regra de 3. A gente tem que 7 miligramas para cada quilo. Então, quantos miligramas, já que a Dona Maria ela tem 54 quilos? A gente vai descobrir que a gente pode usar na Dona Maria 378 miligramas. Então, esse é um cálculo excelente. No entanto, professor, mas quantos tubetes dão essas miligramas? Então, que é a nossa próxima etapa. É importante que a gente converta essas miligramas em número de tubetes anestésicos. Notem que quando a gente encontra esse número, é importante que a gente compare ele com a dose máxima diária. Imagine, a Dona Maria pode 378 e o máximo que eu posso por dia é 500. Imagine um paciente que pesasse mais, pesasse 100 quilos. Ele poderia quanto? 700 miligramas, mas passaria a dose máxima diária. Então eu não posso me basear também somente no peso. É no peso comparado também à nossa dose máxima diária. E aí a gente vai para a nossa terceira etapa, que é, vamos converter a quantidade em miligramas em tubetes. Então a gente sabe que a senhora Maria pode receber 378 miligramas e que em cada tubete de lidocaína 2% eu tenho 36 miligramas do sal anestésico. Assim a gente vai utilizar a regra de 3, então a gente vai ver que em um tubete eu tenho 36, em quantos tubetes eu vou ter 378. 378 dividido por 36, eu vou ter 10,5 tubetes. A gente sempre arredonda para menos, ou seja, a senhora Maria pode receber 10 tubetes anestésicos. É interessante reforçar que a resposta é individual. A gente tem que considerar também a idade do paciente. Pacientes mais idosos não vão tolerar uma dose tão alta. A gente vai considerar a sensibilidade do paciente àquele anestésico. Então, o cálculo da dose máxima é um norteador para a gente dentro do nosso tratamento, tá? Mas ele deve ser individualizado quando a gente tem essas outras condições, como comorbidades, problemas de metabolização, problemas hepáticos, tá bom? Em relação agora, mas professor, e o vasoconstritor? Será a dose do vasoconstritor não precisa ser calculada? Porque a gente está calculando só do sal anestésico.
Então a gente viu lá que o vasoconstritor, seja adrenalina, noradrenalina, levonorepinefrina, felipressina. E aí, a gente viu que ele tem uma dose máxima também, mas para pacientes com comorbidades. Então notem só, que quais os pacientes que não devem receber altas doses de vasoconstritor? Essa imagem já é sugestiva, né? A gente já viu que pacientes cardiopatas, eles são mais sensíveis às catecolaminas, pacientes com arritmia, pacientes que têm hipertiroidismo, pacientes usuários de drogas como usuários de cocaína, usuários de anfetaminas, eles vão ter mais sensibilidade aos vasoconstritores e poder ter complicações sérias associadas a eles. Então, quando a gente pensa nos pacientes, é lembrar na nossa aula de farmacologia dos vasoconstritores e ver que para pacientes ASA 3, ASA 4, eu vou poder usar quantidades limitadas. Então, olha esse quadro. Pacientes ASA 1, né? Eu posso usar, o máximo que a gente viu é 0,200 miligramas ou 200 microgramas de adrenalina. Então, esse quadro ele mostra, dentro desse limite, as concentrações diferentes de adrenalina e quantos tubetes eu poderia usar. Então, veja só, numa concentração 1 para 50 mil, tendo essa o paciente ASA 1, que é 200 microgramas, eu poderia usar 5,5 tubetes. Num paciente ASA 1, na concentração 1 para 100 mil, eu poderia usar 11 tubetes. Numa concentração 1 para 200 mil, eu poderia teoricamente usar 22 tubetes. É claro que a gente não vai usar 22. Por isso que raramente a gente usa esse cálculo de dose para determinar a dose do paciente, porque a do sal anestésico ela vai sempre ser menor. Então, geralmente a gente vai prestar atenção no vasoconstritor quando é um paciente com uma comorbidade, tá? E aí realmente vai ser bem limitado, vai ser 2 tubetes, 1 tubete, e aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quando eu falo 1 para 100 mil, é interessante que a gente ressalte que 1 para 100 mil é 1 grama em 100 mil ml. Então vamos encontrar quanto que tem de adrenalina em um tubete? Olha só, a gente tem aqui 1 grama de soluto, aqui na concentração 1 para 50 mil. Então 1 grama de soluto em 50 mil. Então 1000 miligramas, a gente fazendo a redução em 50 mil ml, 1 miligrama em 50 ml, que vai ficar 1000 microgramas em 50 ml, que vai ficar também 20 microgramas em 1 ml ou 0,2 microgramas em 1 ml, tá? Então, a gente vai ter aqui 20 microgramas em 1 ml, mas a gente sabe que o anestésico local ele tem 1,8. Se a gente fizer essa regra de 3 aqui, a gente vai encontrar aquele mesmo cálculo lá que a gente fez para anestésico. A gente vai encontrar 36. Então, notem que cada tubete anestésico que com adrenalina 1 para 50 mil tem 36 microgramas de adrenalina. Agora vamos ver outro exemplo. Então a gente tem que quando a gente usa adrenalina 1 para 100 mil, nota que a gente está diluindo mais. É 1 grama em 100 mil ml. E aí a gente vai ter 10 microgramas em 1 ml. Tá? Então quanto que a gente tem de adrenalina em um tubete? A gente vai fazer regra de 3. 10 microgramas está para 1 ml, assim como X está para 1,8 ml. A gente vai descobrir que a gente pode usar aí 18 microgramas. E aí a gente chega naquele número que o autor mostrou ali na nossa tabela referência, que é o quê? A gente vai fazer que um paciente saudável ASA 1, ele pode 200 microgramas. Assim, se eu pegar 200 microgramas, que é o que ele pode receber, dividido por 18 microgramas, que é que eu tenho em cada tubete, eu vou descobrir que ele pode receber até 11,11, reduzindo 11 tubetes. Então, um paciente ASA 1, ele pode, de uma solução com adrenalina 1 para 100 mil, receber até 11 tubetes de anestésico local, tá? Em relação aí à felipressina, a felipressina, ela é diferente. E aí, os autores eles só delimitam para pacientes ASA 3, ASA 4, que é 0,27 UI, a dose máxima por dia que esse paciente poderia receber. Então, se a gente fazer a regra de 3, o que a gente vai encontrar? Que 0,03 UI está para 1 ml, assim como quantas unidades internacionais vão ter em um tubete. A gente vai encontrar que cada tubete a gente tem 0,054 UI de felipressina. Então, quando a gente vai calcular a dose máxima em tubetes, a gente vai pegar a dose em UI que esse paciente pode receber, que é 0,27, dividido pela a dose que tem em cada tubete, então 0,054. Então a gente vai encontrar que a gente pode usar nesses pacientes 5 tubetes. A gente tinha até comentei com vocês na aula de farmacologia dos vasoconstritores, que realmente com a felipressina, nesses pacientes que têm alguma comorbidade, eu tenho mais anestésico para utilizar e assim eu posso fazer para os procedimentos
mais prolongados ou mais procedimentos para esses pacientes, tá bom? Então, nessa aula a gente viu que o cálculo da dose máxima ele depende da concentração do anestésico, da dose máxima recomendada diária, né? Tanto por quilo como diária, e também do peso do paciente. Além disso, eu falei que a gente deve individualizar por questões como comorbidades, uso de outras medicações, pacientes que têm usuários de droga, pacientes que têm problemas, por exemplo, hepáticos, idosos. Todos esses pacientes é importante que a gente individualize e use a menor dose possível para esses pacientes. Além disso, então, não é possível aprender somente assistindo. É interessante que você faça a simulação, faça o cálculo, faça a dose máxima. Faça, professor, eu vou calcular minha dose máxima aqui de mepivacaína. Então volta na aula de farmacologia, vê a dose por quilo, vê o seu peso e faça o cálculo. Então mão na massa, faça o cálculo, tá bom? Então a gente se vê aí na próxima aula sobre complicações de anestesia local.